Lá atrás, há alguns anos atrás, quando a gente oferecia um implante dentário, um tratamento com implante para o paciente, a primeira pergunta que ele fazia para a gente era: doutor, mas esse implante, meu organismo não vai rejeitar esse implante? O paciente tinha essa preocupação do sucesso da terapia, né? E com tudo que a implantodontia beneficiou as pessoas, beneficiou os pacientes, hoje isso é página virada. É muito difícil um paciente duvidar do sucesso dos implantes. Normalmente o paciente tem alguém que fez, que indicou, ele mesmo já fez a terapia. Então, a aceitação pelos implantes dentários, ela aumentou muito nos últimos anos, né? A gente teve grande aceitação, os pacientes sabem que com os implantes, principalmente aqueles pacientes desdentados, eles conseguem uma melhora um ganho de função significante, maior conforto, né, por ficar livres das próteses removíveis e uma estética satisfatória. Então, essa grande aceitação da reabilitação com implantes, ela só melhorou a partir do momento que a gente oferece para o paciente prótese fixa, dá a possibilidade de o paciente fazer uma carga imediata, que é um procedimento que acelera muito o tratamento, e até as cirurgias guiadas. Então, é mais uma coisa que melhora a aceitação para os pacientes, não muda muito o nosso dia a dia, mas que para o paciente melhora a aceitação. Só que quando a gente falava de enxertia óssea, o medo do enxerto ainda é uma barreira grande para o paciente. E muitas vezes o paciente não faz o tratamento com implantes por conta do medo que ele tem do procedimento de enxertia. Esse receio é maior quando a gente fala para o paciente que ele vai precisar de remover o osso de uma área doadora, de uma outra área, e enxertar naquela área onde há atrofia, onde há perda do volume ósseo. E durante muito tempo, a enxertia autógena foi o nosso campo de atuação, né? Eu comecei a trabalhar com implantes em 2003, e de 2003 até 2011, essa era a forma como a gente recuperava os nossos casos, né? A gente tirava um enxerto de região de corpo ou de ramo mandibular, sempre foi minha área predileta, né? Área de eleição predileta. Mento algumas vezes, né? E em grandes reconstruções a gente fez alguns casos de enxertos extraorais, né? Removendo enxerto de cristelia ilíaca, de calota craniana. Eu sempre trabalhei muito com enxertia autógena, tivemos um grande índice de sucesso, a gente recupera muito o volume ósseo. Isso é um caso em que a paciente tinha uma atrofia posterior e ela precisava, além de levantamento de seio maxilar, um ganho de volume ósseo em espessura, tá? Para devolver um pouquinho o corredor do osso alveolar ali, para a gente colocar implantes na posição correta e reabilitar a paciente. Então, nesse caso a gente fez o levantamento de seio maxilar com as técnicas convencionais, a abertura da janela, né, descolamento da membrana, e partindo para a área doadora, né, a remoção de um enxerto autógeno, né, em região de corpo e início do ramo ascendente, a mandíbula. Na época, a gente usava um biomaterial chamado Pacific Coast, que era da Johnson, né, era um material importado, e a gente utilizou esse biomaterial no seio maxilar associado a osso autógeno triturado e colocamos um bloco ósseo, um bloco autógeno, para fazer o ganho de volume de espessura. Tá? E assim, realmente, quando a gente vê uma interface dessa de área primária com área enxertada, mostra realmente, a gente não precisa ficar criticando o enxerto autógeno para colocar uma nova possibilidade. Então, realmente, a gente sempre teve muito sucesso com o enxerto autógeno. A gente sabe dos problemas também, né? Exposição de enxerto, a reabsorção do enxerto num padrão um pouquinho mais avançado, infecções, problemas com a área doadora. Mas, de uma maneira geral, isso sempre promoveu muito sucesso clínico, tá? Senão a gente não teria chegado até onde a gente chegou. E seguindo a nossa filosofia de planejamento reverso, com bom volume ósseo, a gente consegue colocar os nossos implantes na área ideal para reabilitar a prótese. Então essa é a paciente reabilitada, né, com prótese fixa sobre o implante ali, sobre os implantes que a gente instalou. Bom, quando a gente reabilita um paciente, quando a gente faz enxerto no paciente, esse paciente vai para casa, muitas vezes a gente marca um pós-operatório de um dia, para ver o paciente no dia seguinte à cirurgia. Nessa fase, a gente vai ver se controlou, se houve hemostasia, se a gente não vai ter problema com sangramentos, né? E beleza, a gente marca depois do paciente, 7 a 10 dias depois, para remoção de sutura. Só que o auge do edema, o auge da inflamação, a gente sabe que é entre 48 e 72 horas, né, que vai ter ali um pico de inflamação. Ou seja, quando o paciente está mais precisando
do nosso controle, normalmente a gente não vê esse paciente. Tá? Quem vai ver esse paciente é quem está em casa com ele, né, um familiar, um marido, que poderia ser um candidato a um tratamento com implantes, né, um irmão ou um amigo próximo, que vai ver o paciente nessas condições, com edema, uma equimose, e isso assusta as pessoas. Não é nada demais, a gente passa as recomendações, as orientações, a gente prescreve medicamento e controla isso rapidamente. Quando o paciente volta para remover a sutura, normalmente a gente praticamente não tem edema, não tem nenhuma reação inflamatória importante. Tá? Acontece que esse tipo de pós-operatório assusta muito ainda o leigo. Né? Então, eu mostro esse caso porque foi um enxerto que eu fiz em 2003 e foi na minha mãe. Eu convivi todas as fases do pós-operatório. Então, eu consegui ver o sofrimento dela. Eu vi o quanto que essa condição assustou meu pai, que teria que fazer o tratamento. Eu estava ali no início da minha carreira na implantodontia. E realmente é muito diferente quando a pessoa é próxima e a gente vê o paciente em todas as etapas. Tá? E isso a gente tem que se sensibilizar. A gente tem que entender que esse paciente tem essa condição. André, mas o enxerto de fibrina, isso não acontece? Bom, claro que tem edema, claro que tem uma reação inflamatória, mas a gente vai estudar as propriedades da fibrina e a gente vai ver por que no enxerto de fibrina esse tipo de condição é muito mais rara. Tá? Não é que ela não acontece, ela é mais rara.